A história da humanidade começa em um jardim. Não era um jardim comum, mas um lugar onde o próprio Deus caminhava entre as árvores ao entardecer. O livro de Gênesis nos conta que esse jardim foi plantado no Éden, uma palavra que significa deleite ou prazer. Ali, tudo funcionava em perfeita harmonia. Os animais não temiam uns aos outros. As plantas cresciam sem espinhos. A terra produzia frutos sem esforço. E no centro de tudo isso estavam dois seres humanos, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus. Adão foi formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eva foi criada da costela de Adão, mostrando que homem e mulher foram feitos para serem companheiros iguais, ajudadores mútuos. Eles não conheciam vergonha, medo ou morte. A Bíblia diz em Gênesis 2:25 que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Isso não era apenas sobre roupas, era sobre inocência completa. Não havia segredos entre eles, não havia culpa em seus corações, não havia sombra em suas mentes. Deus deu a Adão e Eva uma única regra. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava proibida. Gênesis 2, 16 e 17 registra as palavras exatas de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa regra parece simples, mas carregava um significado profundo. Deus não estava escondendo algo bom de Adão e Eva. Ele estava protegendo-os de algo que seus corações puros não estavam preparados para carregar. O conhecimento do mal não era algo que traria liberdade, mas escravidão. Ainda assim, Deus deu a eles escolha. O amor verdadeiro sempre oferece escolha, e Deus queria que Adão e Eva o amassem livremente, não como robôs programados. Durante algum tempo, tudo funcionou perfeitamente. Adão cuidava do jardim, dava nomes aos animais e desfrutava da companhia de sua esposa. Eva caminhava pelo Éden, explorando as maravilhas da criação. Eles conversavam com Deus face a face. Não havia dor, doença ou confusão. O mundo era exatamente como deveria ser. Mas algo estava prestes a mudar. Uma criatura estava observando, esperando, planejando. Essa criatura não era um animal comum. A Bíblia a descreve como a serpente e diz em Gênesis 3:1 que ela era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra astuta aqui não significa apenas inteligente, mas enganosa, calculista, capaz de manipular. Estudiosos ao longo dos séculos têm debatido quem realmente era essa serpente. O livro de Apocalipse 20:2 a identifica claramente: a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, não estamos falando de uma cobra literal, mas de um ser espiritual que usou a forma de uma serpente. Esse ser já havia se rebelado contra Deus. Isaías 14 e Ezequiel 28 nos dão vislumbres dessa rebelião. Lúcifer, um querubim ungido, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, havia se enchido de orgulho. Ele queria ser igual a Deus, queria o trono do Altíssimo. Por isso foi expulso do céu e levou consigo 1/3 dos anjos. Agora, e expulso da presença de Deus, essa criatura caída tinha um novo objetivo. Se ele não podia ferir Deus diretamente, feriria aquilo que Deus mais amava, a humanidade. E assim, a serpente entrou no jardim. Ela observou Adão e Eva, estudou seus hábitos, esperou pelo momento certo. Ela sabia que não poderia forçá-los a desobedecer. Precisava seduzi-los. E então, veio o dia que mudaria tudo. Se você está descobrindo esses detalhes fascinantes pela primeira vez, deixe seu like agora e se inscreva no canal.
há muito mais verdades bíblicas profundas que vamos explorar juntos, e você não vai querer perder nenhuma delas. O jardim estava em paz naquela tarde, mas as sombras estavam se aproximando. A serpente havia escolhido seu alvo. Não seria Adão, que recebeu a ordem diretamente de Deus. Seria Eva. Alguns podem perguntar por que Eva foi escolhida. Mas a resposta é estratégica. Paulo explica em 2 Coríntios 11, 3, que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, havia o risco de nossas mentes serem corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Eva não era mais fraca que Adão, mas ela era mais acessível naquele momento. E a serpente era paciente. Capítulo 2. A conversa que mudou tudo. A serpente se aproximou de Eva com uma pergunta. Gênesis 3. Registra suas palavras exatas. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Note a astúcia dessa abordagem. A serpente não começou com uma mentira direta. Começou com uma pergunta que distorcia levemente a verdade. Deus não havia proibido todas as árvores, apenas uma. Mas a pergunta plantou dúvida. Será que Deus estava sendo restritivo? Será que ele estava escondendo algo? Eva respondeu corrigindo a serpente. Ela explicou que podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore que está no meio do jardim. Gênesis 3, 2 e 3 mostra que Eva conhecia a regra. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Mas aqui há algo interessante. Eva acrescentou algo que Deus não disse. Deus nunca mencionou não tocar na árvore, apenas não comer. Estudiosos debatem se Adão acrescentou essa regra extra para proteger Eva, ou se ela mesma inferiu isso. De qualquer forma, isso mostra que já havia uma leve distorção do comando original. A serpente viu a abertura e atacou. Gênesis 3, 4 e 5 contém a mentira que infectaria toda a humanidade. Certamente não morrereis, e porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a primeira mentira registrada na história humana, e era uma mentira em camadas. Primeiro, negava as consequências que Deus havia advertido. Segundo, acusava Deus de motivações egoístas, como se ele estivesse escondendo algo bom. Terceiro, prometia algo impossível, que eles poderiam ser como Deus. Eva olhou para a árvore com novos olhos. Gênesis 3, 6 nos diz que ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. 3 tentações em uma: a carne, os olhos e o orgulho da vida. O apóstolo João, mais tarde, em 1 João 2,16, identificaria essas mesmas 3 categorias de tentação que todos enfrentamos. Eva estava sendo tentada em todas as frentes ao mesmo tempo. E então ela estendeu a mão, pegou o fruto, comeu, e deu também a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Esse momento simples, que levou apenas segundos, quebrou tudo. Gênesis 3, 7 diz que imediatamente os olhos de ambos se abriram. Mas o que eles viram não era conhecimento glorioso ou poder divino. Eles viram que estavam nus. Pela primeira vez, sentiram vergonha. Eles pegaram folhas de figueira e fizeram coberturas para si mesmos, tentando esconder o que agora parecia exposto e vulnerável. Quando Deus veio caminhar no jardim naquela tarde, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Gênesis 3, 8 ao 10 mostra o primeiro medo humano. Adão explicou: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. O relacionamento havia mudado. Onde antes havia intimidade, agora havia medo. Onde havia transparência, agora havia vergonha. Onde havia confiança, agora havia culpa.
Deus não precisou perguntar o que aconteceu. Ele sabia, mas fez perguntas para que Adão e Eva reconhecessem o que haviam feito. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A resposta de Adão foi reveladora. Ele culpou Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ninguém assumiu responsabilidade total. O pecado não apenas quebrou nosso relacionamento com Deus, mas também entre nós mesmos. Então, Deus pronunciou o julgamento. Primeiro sobre a serpente, em Gênesis 3, 14 e 15. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras são cruciais. Deus estava declarando guerra entre duas linhagens, duas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher. E profetizou que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, embora no processo seria ferido no calcanhar. Essa é a primeira promessa de redenção na Bíblia. Mesmo no meio do julgamento, Deus estava anunciando esperança. Haveria um libertador, mas também estava revelando algo perturbador. Haveria uma semente da serpente, uma descendência ligada ao inimigo, e essa descendência estaria em guerra com a semente da mulher através de todas as gerações. Eva recebeu seu julgamento, dores no parto e um relacionamento desafiador com seu marido. Adão foi julgado com trabalho árduo e morte eventual. Gênesis 3, 19 declara: porque tu és pó, e ao pó tornarás. A morte, que antes era apenas uma advertência, agora era uma realidade. E Deus removeu Adão e Eva do jardim, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Mas há algo que a Bíblia registra antes da expulsão. Gênesis 3, 21 diz que o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. As folhas de figueira que eles fizeram não eram suficientes. Deus providenciou coberturas adequadas, e para fazer túnicas de pele, um animal teve que morrer. Esse foi o primeiro derramamento de sangue na Bíblia, uma sombra do sacrifício futuro que cobriria o pecado da humanidade. Comente abaixo. Você já havia percebido que Deus prometeu um Salvador logo após a queda? Queremos saber sua interpretação dessa profecia misteriosa sobre a semente da mulher. Capítulo 3. O mistério dos dois filhos. Depois de serem expulsos do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida. Não era a vida que Deus havia planejado originalmente, mas era a realidade que seus pecados criaram. Eles agora conheciam dor, trabalho árduo e a constante lembrança de que haviam perdido algo precioso. Mas a vida continuou, e logo Eva descobriu que estava grávida. Gênesis 4, 1 registra o nascimento do primeiro filho. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. O nome Caim significa aquisição ou conquistado. As palavras de Eva são intrigantes. Em hebraico, a frase que ela usa é incomum. Ela diz literalmente: adquiri um homem com o Senhor. Alguns estudiosos notam que essa construção gramatical é ambígua e pode ser interpretada de diferentes maneiras. Logo depois, Eva deu à luz outro filho. Gênesis 4, 2 nos apresenta Abel. O texto simplesmente diz: e deu à luz mais a Abel, seu irmão. Não há grande anúncio, não há declaração especial. O nome Abel significa vapor ou sopro, algo temporário e transitório. Alguns comentaristas veem isso como profético, já que a vida de Abel seria tragicamente curta. Os dois irmãos cresceram juntos, mas desenvolveram personalidades
e vocações diferentes. Abel se tornou pastor de ovelhas. Caim se tornou lavrador da terra. Não havia nada de errado com nenhuma dessas profissões. Ambas eram necessárias e honradas. Mas o que aconteceu depois revela algo profundo sobre o coração de cada um. Gênesis 4 e 13:4 descreve o momento crucial. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ambos trouxeram ofertas a Deus. Caim trouxe produtos agrícolas. Abel trouxe animais. Mas a resposta de Deus foi diferente para cada oferta. Gênesis 4, 4 e 5 diz: E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? A Bíblia não explica completamente naquele momento, mas pistas estão espalhadas pelo texto. Hebreus 11, 4 nos dá uma resposta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. A questão não era o tipo de oferta, mas o coração por trás dela. Abel ofereceu com fé. Caim ofereceu sem ela. Há outro detalhe importante. Abel trouxe os primogênitos, as primeiras e melhores ovelhas. Caim simplesmente trouxe do fruto da terra, sem menção de ser o primeiro ou o melhor. Abel estava dando o seu melhor a Deus. Caim estava dando apenas algo. E Deus, que vê o coração, reconheceu a diferença. A reação de Caim foi imediata e intensa. Gênesis 4, 5 diz: E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ele não ficou apenas desapontado. Ele ficou furioso. Seu rosto mostrava sua raiva. E essa raiva não era direcionada a si mesmo ou a Deus em arrependimento, mas parecia estar direcionada a Abel. Deus, em sua misericórdia, confrontou Caim antes que algo terrível acontecesse. Gênesis 4, 6 e 7 contém um dos avisos mais solenes da Bíblia. Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Essas palavras são poderosas. Deus estava dizendo a Caim que ele ainda tinha escolha. Ele podia fazer o que era certo e ser aceito. Mas se escolhesse o caminho errado, o pecado estava esperando como um animal selvagem pronto para atacar. E Caim teria que dominá-lo. Deus não estava forçando Caim a pecar. Estava alertando-o e oferecendo uma saída. Mas Caim não ouviu. Gênesis 4, 8 registra um momento horrível. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Essas palavras são diretas e brutais. O primeiro filho nascido de mulher se tornou o primeiro assassino. O primeiro irmão matou o segundo irmão, e o sangue de Abel, o inocente, clamou da terra. Deus confrontou Caim novamente. Onde está Abel, teu irmão? A resposta de Caim é uma das frases mais frias da Bíblia. Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Caim não apenas mentiu, mas respondeu com sarcasmo. Ele não mostrou remorso, apenas arrogância e indiferença. E Deus pronunciou julgamento. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Caim foi amaldiçoado. A terra que ele cultivava não daria mais sua força. Ele seria fugitivo e vagabundo. Mas algo estranho aconteceu. Caim reclamou que seu castigo era grande demais e que qualquer um que o encontrasse o mataria. E Deus, em vez de deixá-lo desprotegido, e colocou um sinal nele. Gênesis 4, 15 diz: E pôs o Senhor um sinal em Caim,
para que não o ferisse qualquer que o achasse. Que sinal foi esse? A Bíblia não diz, mas o propósito era claro: proteger Caim de vingança. Isso levanta questões profundas. Por que proteger um assassino? Alguns estudiosos sugerem que Deus estava preservando algo naquela linhagem, mesmo que corrompida, para um propósito futuro. Outros veem isso como misericórdia em meio ao julgamento. Mas há uma teoria mais sombria que circulou entre antigos rabinos e alguns textos judaicos. Essa teoria sugere que Caim não era filho de Adão, mas da serpente. Que o pecado original de Eva não foi apenas comer o fruto, mas algo mais profundo e físico. Essa interpretação controversa tenta explicar por que Deus rejeitou Caim tão claramente, por que Caim foi tão violento e por que sua linhagem foi tão diferente da de Sete. Se inscreva agora e ative o sino para não perder os próximos capítulos. Estamos apenas começando a desvendar mistérios que foram escondidos por milênios nas páginas das Escrituras. Capítulo 4. A marca de Caim. A marca que Deus colocou em Caim tem sido objeto de especulação por milhares de anos. A Bíblia não descreve sua aparência física. Não sabemos se era uma marca visível na pele, uma mudança em sua aparência, ou algo mais espiritual que outros podiam perceber. O que sabemos é que funcionou. Caim foi protegido de ser morto, apesar de seu crime horrível. Algumas tradições judaicas antigas sugerem que a marca era uma letra hebraica na testa de Caim. Outros textos propõem que Deus fez um chifre crescer na cabeça de Caim. Ainda outros acreditam que era uma tremura constante em seu corpo, fazendo todos saberem de seu crime. Mas todas essas são especulações. A verdade é que a Escritura mantém esse detalhe em mistério. O que não é mistério é o que aconteceu depois. Gênesis 4:16 diz: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A palavra Nod significa vagueio ou exílio. Caim estava agora vivendo longe da presença de Deus, estabelecendo-se em uma terra que simbolizava sua separação espiritual. E então, algo surpreendente acontece. Gênesis 4:17 nos diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Espere um momento. De onde veio a esposa de Caim? A Bíblia até esse ponto só mencionou Adão, Eva, Caim e o falecido Abel. Não há registro de outras mulheres. E esse é um dos enigmas mais debatidos do Gênesis. A explicação tradicional é que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas não mencionados pelo nome. Gênesis 5:4 confirma isso. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, Caim teria se casado com uma irmã ou sobrinha. Embora isso pareça estranho hoje, no início da humanidade não havia outra opção, e as leis contra incesto ainda não haviam sido estabelecidas. Mas a teoria alternativa, aquela que circulava em textos como o Targum de Jerusalém, sugere algo diferente. Ela propõe que já existiam outros seres, ou que a esposa de Caim veio de uma linhagem não totalmente humana. Essa interpretação está ligada à teoria da semente da serpente, sugerindo que Caim se uniu a algo fora da criação pura de Deus. Independente de quem era sua esposa, Caim teve um filho chamado Enoque. Não confundir com o Enoque justo que andou com Deus e foi trasladado. Esse era um Enoque diferente, da linhagem de Caim. E Caim fez algo significativo. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Por que isso é importante? Porque construir uma cidade representa estabelecer civilização, governo, sistema social. Caim estava criando um reino terreno, uma alternativa ao reino de Deus. E ele nomeou essa cidade em honra de seu filho, não de Deus.
Isso mostra uma mentalidade humanista, focada no legado humano ao invés da glória divina. A descendência de Caim é listada em Gênesis 4. Temos Enoque, depois Irade, depois Meujael, depois Metusael e depois Lameque. Cada geração se afastava mais de Deus. E quando chegamos a Lameque, vemos algo alarmante. Gênesis 4, 19, diz que Lameque tomou para si 2 mulheres. Esse é o primeiro registro de poligamia na Bíblia, outra distorção do plano original de Deus para casamento. Lameque teve filhos que se tornaram pais de várias profissões. Jabal foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Tubal-Caim foi mestre em toda a obra de cobre e ferro. Essas eram habilidades importantes: pecuária, música, metalurgia. A linhagem de Caim estava avançando em tecnologia e cultura. Mas havia algo faltando. Não há menção de adoração a Deus. Não há altares, sacrifícios ou busca pela face do Senhor. Era uma civilização construída por habilidade humana, sem dependência divina. E o espírito dessa linhagem é revelado nas palavras de Lameque em Gênesis 4, 23 e 24. Adá e Zilá, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Essas palavras são chocantes. Lameque estava se vangloriando de assassinato. Ele estava declarando que sua vingança seria muito maior que a proteção que Caim recebeu. Não havia arrependimento, apenas orgulho violento. A linhagem de Caim estava mergulhando cada vez mais fundo em rebelião e maldade. Enquanto isso, algo diferente estava acontecendo em outra família. Gênesis 4, 25 diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete significa designado ou colocado. Ele era um substituto para Abel, um novo começo. E o versículo seguinte é crucial. Gênesis 4, 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto a linhagem de Caim construía cidades e forjava armas sem Deus, a linhagem de Sete começou a adorar. 2 sementes, 2 direções, 2 heranças. Uma que buscava Deus, outra que o rejeitava. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a batalha espiritual que começou no Éden e continua até hoje. A história está ficando ainda mais profunda. Capítulo 5. A cidade esquecida de Enoque. A primeira cidade da história humana foi construída por um assassino. Isso por si só diz algo sobre suas fundações. Caim, fugindo da presença de Deus e marcado pelo sangue de seu irmão, decide criar um lugar de permanência. Ele não quer vagar como Deus decretou. Ele quer estabelecer, controlar, construir. E assim, nasce a primeira tentativa humana de criar segurança sem Deus. A cidade de Enoque não era apenas um agrupamento de tendas. Era uma estrutura organizada, com fundações, paredes provavelmente, e sistemas sociais. Caim estava demonstrando habilidades que não aprendeu no jardim. Estava aplicando inteligência, criatividade e força para moldar o mundo ao seu redor. Em certo sentido, estava cumprindo o mandato cultural de Gênesis 1, 28, encher a terra e sujeitá-la. Mas estava fazendo isso de maneira desconectada de Deus. A cidade representava mais que tijolos e argamassa. Representava uma filosofia. Podemos prosperar sem dependência divina. Podemos criar nosso próprio paraíso através de esforço, tecnologia e organização.
Essa mentalidade ecoa através de toda a história humana. Babilônia, Roma, impérios modernos, todos construídos sobre a mesma crença: somos mestres de nosso destino. Os descendentes de Caim continuaram esse legado. Eles não eram pessoas más em todos os sentidos. Eles criaram música bela, desenvolveram ferramentas úteis, organizaram sistemas econômicos. Mas tudo isso acontecia sem referência a Deus. Era humanismo em sua forma mais pura. O homem como medida de todas as coisas. Jabal, filho de Lameque e Adá, é chamado de pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ele desenvolveu a pecuária nômade como profissão organizada. Seu irmão Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ele criou instrumentos musicais, introduzindo arte e entretenimento na cultura humana. E Tubal-Caim, meio-irmão deles, era mestre em obras de bronze e ferro. A menção de bronze e ferro é significativa. Bronze requer conhecimento de mineração, fundição e liga de metais. Ferro é ainda mais avançado. Tubal-Caim não estava apenas fazendo ferramentas agrícolas. O contexto sugere que ele estava fazendo armas, espadas, lanças, armaduras. A violência de Caim estava sendo industrializada por seus descendentes. E aqui está o padrão que vemos repetidamente na Bíblia. A linhagem rebelde sempre avança em tecnologia, cultura e poder terreno. Eles constroem cidades impressionantes, criam arte sofisticada, desenvolvem armas poderosas, mas estão espiritualmente mortos. Não há intimidade com Deus, não há adoração verdadeira, não há submissão ao Criador. Enquanto isso, a linhagem de Sete parece mais simples. Gênesis 5 lista seus descendentes: Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, o justo, Matusalém, Lameque e Noé. Não há menção de grandes cidades ou invenções tecnológicas. O que há é uma frase repetida: andou com Deus. Enoque, descendente de Sete, é especialmente notável. Gênesis 5, 22 diz: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E o versículo 24 completa: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque não morreu. Ele foi trasladado, levado para a presença de Deus sem passar pela morte. Isso mostra o contraste gritante. A cidade de Enoque, filho de Caim, representa a humanidade sem Deus. Enoque, descendente de Sete, representa a comunhão restaurada com Deus. Uma linhagem busca construir no chão, a outra busca caminhar com o céu. Mas o que aconteceu com a cidade de Enoque? A Bíblia não menciona seu destino específico. Ela simplesmente desaparece do registro. Provavelmente foi destruída no dilúvio, junto com toda a civilização antediluviana. Suas tecnologias avançadas, sua arte, suas estruturas impressionantes, tudo submergiu sob as águas do julgamento divino. Há algo profundamente simbólico nisso. Tudo o que construímos sem Deus, não importa quão impressionante, é temporário. Todas as cidades, impérios e legados humanos eventualmente caem. Mas aqueles que andam com Deus, como Enoque, transcendem a mortalidade. Sua herança é eterna. Ainda assim, a influência da cidade de Caim não terminou com o dilúvio. A mentalidade que ela representava, o espírito de independência de Deus, a ressurgiu imediatamente depois. E isso nos leva a questionar: seria possível que a semente da serpente, aquela linhagem rebelde, sobreviveu de alguma forma? Teria ela encontrado um caminho através das águas do julgamento? Antes de respondermos a essa pergunta, precisamos entender o que aconteceu logo antes do dilúvio, porque foi ali, nos dias de Noé, que a corrupção atingiu seu pico. E o que causou essa corrupção foi algo tão perturbador que Deus decidiu purificar a terra inteira com água.
Deixe seu like se você está acompanhando esta investigação bíblica. Precisamos saber quantos estão conosco nesta jornada através das verdades mais profundas da Escritura. Capítulo 6. Os gigantes. Antes do dilúvio, Gênesis 6 abre com um dos capítulos mais misteriosos e debatidos de toda a Bíblia. As primeiras palavras estabelecem o cenário. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Até aqui, tudo parece normal. A humanidade estava crescendo, famílias estavam se formando. Mas então, o texto toma um rumo estranho. Gênesis 6, 2 diz: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? E por que esse casamento foi um problema tão grande que é mencionado logo antes do anúncio do dilúvio? Existem duas interpretações principais. A primeira, defendida por muitos pais da igreja primitiva e estudiosos judeus, é que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres espirituais que abandonaram seu estado original e se uniram com mulheres humanas. A segunda interpretação, a mais comum em círculos protestantes, é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e as filhas dos homens eram da linhagem de Caim. O problema seria casamento entre crentes e incrédulos. Ambas as interpretações têm mérito, mas vamos explorar a primeira porque ela se conecta diretamente com nossa investigação sobre a semente da serpente. Em Jó 1, 6 e Jó 2, 1, a frase "filhos de Deus" claramente se refere a anjos. O texto diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, há precedente bíblico para essa terminologia referir-se a seres angelicais. Se os filhos de Deus em Gênesis 6 eram anjos caídos, então o que aconteceu foi uma transgressão massiva. Seres espirituais cruzaram uma fronteira estabelecida por Deus e se envolveram fisicamente com mulheres humanas. Judas, versículo 6, parece aludir a isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. O resultado dessa união proibida está registrado em Gênesis 6, 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A palavra hebraica traduzida como gigantes é Nefilim, que significa caídos. Os Nefilim não eram apenas pessoas altas. Eram híbridos, seres que não deveriam existir. Eles eram parte humano, parte algo mais. E eram valentes, poderosos, famosos. Provavelmente são a origem de todas as lendas antigas sobre semideuses, heróis mitológicos e gigantes. Histórias de Hércules, dos titãs, dos gigantes nórdicos, todas podem ter raízes nessa realidade antediluviana. Mas qual era o propósito dessa invasão demoníaca? Por que anjos caídos se envolveriam com mulheres humanas? A teoria da semente da serpente oferece uma explicação. Satanás estava tentando corromper a linhagem humana. Deus havia prometido em Gênesis 3, 15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Se Satanás pudesse poluir geneticamente toda a humanidade, talvez pudesse impedir o nascimento do Redentor prometido. Era um ataque direto ao plano de salvação. Se não houvesse humanos puros restantes, de onde viria o Messias? Como Deus cumpriria sua promessa? Era uma estratégia diabólica e quase funcionou. Gênesis 6, 5 e 6 descrevem o resultado.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A palavra arrependeu-se aqui não significa que Deus cometeu um erro. Significa que ele sentiu profunda tristeza e decidiu mudar seu curso de ação. A terra estava tão corrompida, tão cheia de violência e maldade, que a única solução era começar de novo. Gênesis 6, 13. Registra a decisão divina. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Mas havia uma exceção. Gênesis 6, 8 e 9 dizem: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra perfeito aqui não significa sem pecado, mas completo ou íntegro. Em hebraico é tamim, que pode se referir à pureza genética. Noé era geneticamente puro, não contaminado pela mistura com os Nefilim. Isso é crucial. Deus preservou Noé e sua família, não apenas por sua justiça moral, mas porque através deles a linhagem humana pura poderia continuar. O Messias prometido ainda poderia nascer. E assim, Deus instruiu Noé a construir uma arca. A construção da arca levou décadas. Durante todo esse tempo, Noé pregou justiça, segundo 2 Pedro 2, 5. Ele avisou sobre o julgamento vindouro, mas ninguém ouviu. A sociedade estava tão mergulhada em corrupção que ignoraram completamente as advertências. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E como Jesus descreveu em Mateus 24, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Quando a arca ficou pronta, Deus trouxe os animais, Noé e sua família entraram, e o Senhor fechou a porta. Então, Gênesis 7, 11 e 12 descrevem o cataclismo. Neste mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Não foi apenas chuva. As fontes do grande abismo se romperam, sugerindo atividade geológica massiva, talvez terremotos, vulcões, tsunamis. O mundo inteiro foi reformulado. Gênesis 7, 19 ao 21 diz: E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, e todo ser vivente foi destruído. Somente Noé e os que com ele estavam na arca permaneceram vivos. Os Nefilim morreram. As cidades corrompidas foram submersas. A tecnologia avançada daquela civilização foi enterrada sob sedimentos. O mundo antigo foi completamente apagado. Era uma purificação global. Mas será que foi completa? Será que toda a semente corrompida foi realmente eliminada? Comente sua opinião. Você acredita que os Nefilim realmente existiram? O que você acha que eram essas criaturas misteriosas? Capítulo 7. Noé e o recomeço imperfeito. As águas cobriram a terra por 150 dias. A arca flutuava sobre o que havia sido vales, planícies, cidades e montanhas. Dentro da arca, 8 pessoas esperavam: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de seus filhos. Eles eram agora toda a humanidade viva. O futuro da raça humana dependia deles. Finalmente, Gênesis 8, 4 registra: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. As águas começaram a baixar. Noé enviou um corvo, depois uma pomba, esperando por sinais de terra seca. Quando a pomba voltou com uma folha de oliveira, eles souberam que a vida estava recomeçando. Gênesis 8, 15 a 18 descreve a saída. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca,
tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Noé obedeceu, e a primeira coisa que fez foi construir um altar ao Senhor. Ele ofereceu holocaustos de animais limpos. Gênesis 8, 21 diz que o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração que não tornaria mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus fez uma aliança com Noé. E ele prometeu em Gênesis 9, 11: E convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. O sinal dessa aliança era o arco-íris. Cada vez que chovesse e o arco aparecesse, seria uma lembrança da promessa divina. Deus também deu novas instruções. Em Gênesis 9, 1 a 3, ele abençoou Noé e seus filhos e disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sereis um terror para todo animal da terra. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para mantimento. Isso incluía agora comer carne, algo que aparentemente não era permitido antes do dilúvio. Mas havia uma restrição importante. Não podiam comer sangue, porque a vida está no sangue. Tudo parecia estar recomeçando bem. Mas então aconteceu algo perturbador. Gênesis 9, 20 diz: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho e se embebedou, e ficou nu dentro de sua tenda. Noé, o homem justo que andou com Deus, caiu em pecado. Seu filho Cam viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos do lado de fora. Sem e Jafé pegaram uma capa, andaram de costas e cobriram a nudez de seu pai sem olhar. Quando Noé acordou e soube o que Cam havia feito, ele pronunciou uma maldição. Mas, curiosamente, não amaldiçoou Cam diretamente. Ele amaldiçoou Canaã, filho de Cam. Gênesis 9, 25 a 27 registra e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Por que Canaã foi amaldiçoado pelo pecado de seu pai? Há muito debate sobre isso. Alguns estudiosos sugerem que Cam fez algo mais do que apenas ver a nudez de Noé. A frase ver a nudez de alguém às vezes é usada em Levítico como eufemismo para a relação sexual. Outros sugerem que Canaã estava envolvido diretamente. De qualquer forma, o resultado foi uma maldição sobre a linhagem de Canaã, que mais tarde se tornaria inimiga de Israel. Mas aqui está o ponto crucial. A corrupção não levou muito tempo para reaparecer. Noé, o homem que andou com Deus, pecou. Sua família já estava mostrando divisão. E questões surgem sobre as esposas dos filhos de Noé. A Bíblia não nos diz de onde elas vieram. Elas eram da linhagem pura de Sete? Ou alguma delas carregava traços da linhagem corrompida? Isso pode soar como especulação, mas há uma razão para a pergunta. Em Números 13, 33, centenas de anos depois do dilúvio, os espias que Moisés enviou a Canaã voltaram dizendo: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Os Nefilim estavam de volta. Como isso era possível se o dilúvio deveria ter destruído todos eles? Existem algumas teorias. Uma é que anjos caídos repetiram a transgressão depois do dilúvio. Outra é que a contaminação genética de alguma forma passou através de uma das esposas dos filhos de Noé. Uma terceira é que Nefilim é um termo mais amplo que pode incluir gigantes produzidos por outras causas. Mas de qualquer maneira, a presença de gigantes depois do dilúvio indica que o problema não foi totalmente resolvido. A terra pós-diluviana começou pura, mas rapidamente se corrompeu novamente. A natureza pecaminosa humana não foi eliminada pelas águas, e a influência da semente da serpente, e seja literal ou espiritual,
continuou a operar. Isso ficaria abundantemente claro em uma das figuras mais controversas da Bíblia, Nimrod. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a batalha espiritual nunca parou. Ela apenas mudou de forma. A história continua ficando mais reveladora. Capítulo 8. Nimrod e a Torre da Rebelião. Gênesis 10 apresenta a Tábua das Nações, listando os descendentes dos filhos de Noé e como eles se espalharam pela terra. A maioria dos nomes é simplesmente listada com informações genealógicas básicas, mas há uma exceção notável. Um homem recebe atenção especial: Nimrod. Gênesis 10, 8 e 9 dizem: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante do Senhor. Portanto se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A frase poderoso caçador diante do Senhor pode parecer um elogio, mas o contexto hebraico sugere algo mais sinistro. A palavra diante pode significar na presença de ou contra. Muitos estudiosos veem Nimrod não como alguém que caçava com a aprovação de Deus, mas contra Deus. Ele era um caçador de almas, um líder que desviava pessoas da adoração verdadeira, e sua influência foi enorme. Gênesis 10, 10 descreve seu reino, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Babel é especialmente significativo. É a palavra hebraica para Babilônia. Nimrod é o fundador de Babilônia, que se tornaria ao longo da Bíblia o símbolo supremo de rebelião contra Deus. Nimrod era descendente de Cam através de Cuxi. Ele estava sob a maldição pronunciada sobre a linhagem de Canaã. E ele parece ter abraçado plenamente o espírito de rebelião. Tradições judaicas antigas, registradas em textos como Jasher e nos escritos de Joséfo, descrevem Nimrod como um tirano que forçou as pessoas a se afastarem de Deus. O nome Nimrod vem de uma raiz hebraica que significa "vamos nos rebelar". Seu próprio nome carregava sua missão. E seu projeto mais famoso foi a Torre de Babel. Gênesis 11, 1 a 4 descreve: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos. E disseram: Vamos, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Uma torre que chegasse aos céus não era um projeto de engenharia inocente. Era um desafio direto a Deus. A humanidade, ao apenas algumas gerações depois do dilúvio, já estava se unindo em rebelião organizada. E Nimrod estava liderando isso. O propósito da torre está revelado em suas próprias palavras: Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus havia ordenado em Gênesis 9 que eles se espalhassem e enchessem a terra. Mas eles estavam se recusando. Eles queriam permanecer juntos, concentrar poder, fazer um nome para si mesmos, ao invés de honrar o nome de Deus. Estudiosos modernos debatem sobre a natureza exata da torre. Muitos acreditam que era um zigurate, estruturas piramidais mesopotâmicas usadas para a adoração astrológica e cultos pagãos. Essas torres tinham santuários no topo, onde rituais eram realizados. Se a Torre de Babel era um zigurate, então não era apenas arquitetura ambiciosa, mas era um centro de idolatria. Deus observou e fez uma declaração interessante em Gênesis 11, 6. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus não estava com medo da torre fisicamente. Ele estava preocupado com a unidade rebelde da humanidade. Quando pessoas se unem em oposição a Deus, seu potencial para o mal é ilimitado. Então, Deus interveio. Gênesis 11, 7 e 8.
Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O projeto foi abandonado, não por falha de engenharia, mas por confusão linguística. Essa divisão de línguas criou as diferentes nações e culturas que conhecemos. Mas também significa que a influência de Nimrod se espalhou. Cada grupo que saiu de Babel levou consigo elementos da religião babilônica. Por isso, vemos semelhanças em mitologias antigas ao redor do mundo. Deuses mãe e filhos, adoração solar, histórias de dilúvio, zigurates e pirâmides. Nimrod não apenas fundou Babilônia. Ele estabeleceu um sistema, uma forma de pensar, uma religião que se opunha a Deus. E esse sistema babilônico aparece repetidamente através da Escritura como inimigo do povo de Deus. Em Apocalipse 17, vemos Babilônia personificada como uma mulher imoral, a mãe das prostituições e abominações da terra. Seria Nimrod parte da semente da serpente? Muitos acreditam que sim. Sua rebelião deliberada, seu poder sobrenatural, descrito em textos antigos como tendo força gigantesca, e seu papel em estabelecer idolatria sistemática, todos apontam para uma conexão com a linhagem corrompida. Ele foi o primeiro após o dilúvio a construir um império global baseado em desafiar Deus. E sua influência não terminou com sua morte. Lendas antigas sugerem que Nimrod foi divinizado após a morte, tornando-se o Deus Sol em várias culturas. Sua esposa, Semíramis, segundo a tradição, tornou-se a deusa mãe, e o filho deles, Tamuz, tornou-se o Deus Filho, que morre e ressuscita. Essa trindade falsa aparece em religiões egípcias, Ísis, Osíris, Horus, gregas, Zeus, Hera, Apolo e muitas outras. A batalha entre as duas sementes estava se intensificando, mas ainda não vimos o confronto mais claro. Isso aconteceria quando Deus escolhesse uma nação específica para carregar a semente prometida, e reis misteriosos se levantassem para tentar destruí-la. Se inscreva agora e ative as notificações. Estamos chegando aos capítulos mais reveladores, onde tudo começa a se conectar de maneiras surpreendentes. Capítulo 9: Reis misteriosos e linhagens ocultas. Após Babel, a humanidade se dividiu em nações distintas. Cada grupo desenvolveu sua própria língua, cultura e, eventualmente, sistemas de governo. E em muitas dessas nações surgiram reis que exibiam características incomuns. Alguns eram extraordinariamente poderosos. Outros possuíam conhecimento que parecia além do humano normal. E vários alegavam descendência divina. A Bíblia foca especialmente em uma região, Canaã. Essa era a terra prometida a Abraão e seus descendentes. Mas quando Israel finalmente chegou para possuí-la sob Josué, encontraram algo perturbador. A terra estava cheia de gigantes. Números 13, 28 registra o relatório dos espias. O povo que nela habita é poderoso, e as cidades grandes e fortificadas. E também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram descendentes dos Nefilim. Versículo 33 é ainda mais direto. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como esses gigantes existiam séculos depois do dilúvio. A Bíblia não explica completamente, mas confirma sua presença. E Deus não disse a Israel para coexistir com eles ou fazer tratados. Ele ordenou sua completa destruição. Deuteronômio 7, 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, e os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu.
e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Essa ordem parece severa, mas o contexto é importante. Essas nações não eram apenas moralmente corruptas. Elas praticavam sacrifício de crianças, prostituição ritual e adoração demoníaca. E muitas delas tinham linhagens de gigantes, possivelmente continuações da contaminação genética dos Nefilim. Os reis de Canaã eram especialmente problemáticos. Og, rei de Bazã, é descrito em Deuteronômio 3:11, porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? 9 côvados é o seu comprimento, e 4 côvados a sua largura. Côvados convertidos seriam aproximadamente 4 metros de comprimento. Og era um gigante literal. Os 5 reis amorreus que atacaram Gibeon em Josué 10 eram também de linhagens gigantes. E a lista continua através de todo o livro de Josué. Cada território conquistado tinha reis que governavam com poder incomum, frequentemente conectados a linhagens de gigantes ou práticas ocultas. Mas a questão mais profunda é: de onde vinham esses reis? Era apenas linhagem humana ou havia algo mais? Várias culturas antigas afirmavam que seus reis eram filhos dos deuses. Faraós egípcios eram considerados encarnações de Horus. Reis mesopotâmicos afirmavam descendência de deuses sumérios. Imperadores romanos eram divinizados. Se essas afirmações tinham alguma base na realidade, que tipo de realidade era? A teoria da semente da serpente sugere que certas linhagens reais realmente carregavam herança não totalmente humana, que alguns reis eram descendentes diretos ou indiretos dos Nefilim, ou de uniões posteriores entre seres espirituais caídos e humanos. Isso explicaria vários fenômenos misteriosos. Explicaria por que Deus ordenou a destruição completa de certas nações. Não era genocídio arbitrário, era remoção cirúrgica de contaminação genética e espiritual que ameaçava a linhagem messiânica. Explicaria também por que havia tanta oposição sobrenatural contra Israel. Não era apenas rivalidade nacional, era guerra entre 2 sementes, 2 heranças, 2 destinos. O livro de Daniel dá um vislumbre dessa realidade espiritual. Em Daniel 10, 12 e 13, um anjo explica a Daniel: Não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia não era o rei humano, mas uma entidade espiritual controlando aquele império. Havia estruturas demoníacas por trás de reinos terrenos, e essas entidades tinham interesse em manter certas linhagens e sistemas no poder. Ao longo da história bíblica, vemos tentativas repetidas de destruir a linhagem messiânica. Faraó ordena a morte de todos os bebês hebreus masculinos. Séculos depois, Amã tenta exterminar todos os judeus. Herodes massacra bebês em Belém, tentando matar Jesus. Todas essas não eram apenas decisões políticas. Eram movimentos estratégicos da semente da serpente, tentando impedir o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15. Mas cada tentativa falhou. Moisés foi preservado. Ester salvou seu povo. Jesus escapou para o Egito. A semente da mulher foi protegida sobrenaturalmente através de cada geração. E, finalmente, chegou o momento para o confronto definitivo. Deixe um comentário abaixo. Você já percebeu os padrões de ataques contra a linhagem messiânica através da Bíblia? É fascinante quando conectamos todos os pontos. Capítulo 10. Jesus confronta os filhos da serpente. Durante séculos,
Israel esperou pelo Messias prometido. Os profetas haviam falado sobre ele. Isaías o descreveu como um sofredor que carregaria os pecados do mundo. Miqueias previu que nasceria em Belém. Daniel deu uma linha do tempo precisa para sua vinda. E quando finalmente Jesus apareceu, ele não era o que a maioria esperava. Ele nasceu em uma estrebaria, não em um palácio. Cresceu como carpinteiro em Nazaré, não como nobre em Jerusalém. Seus seguidores eram pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns, não elite religiosa ou política. Mas desde o início, havia oposição feroz contra ele. Herodes, rei da Judéia quando Jesus nasceu, tentou matá-lo. Mateus 2, 13, registra que um anjo avisou José: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes depois massacrou todas as crianças em Belém, de 2 anos para baixo, tentando eliminar aquele que os magos chamaram de Rei dos Judeus. Quando Jesus começou seu ministério aos 30 anos, a oposição mudou de violência física para confronto espiritual e teológico. Os principais antagonistas não eram romanos, mas líderes religiosos judeus, fariseus, saduceus, escribas. E Jesus não tinha medo de confrontá-los diretamente. Um dos confrontos mais intensos está registrado em João 8. Jesus estava ensinando no templo quando os fariseus começaram a desafiá-lo. Eles alegavam serem filhos de Abraão e, portanto, herdeiros das promessas de Deus. Jesus respondeu em João 8, 37 a 39. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Os fariseus protestaram: nosso pai é Abraão. Jesus respondeu: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Ele estava dizendo que linhagem física não era suficiente. O que importava era caráter espiritual e obediência a Deus. Mas então, Jesus fez uma acusação chocante. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus chamou os líderes religiosos de filhos do diabo. Não estava usando linguagem figurativa ou exagero retórico. Estava identificando sua verdadeira filiação espiritual. Eles eram, naquele momento, representantes da semente da serpente. Sua função religiosa externa escondia uma natureza interna oposta a Deus. Isso explica por que eles rejeitaram Jesus, mesmo quando ele realizou milagres inegáveis. João 12, 37 diz: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Não era falta de evidência, era natureza espiritual. A semente da serpente não podia reconhecer a semente da mulher, mesmo quando estava diante deles. Durante todo o ministério de Jesus, ele enfrentou não apenas oposição humana, mas demoníaca. Ele expulsou inúmeros demônios, e, interessantemente, os demônios sempre o reconheciam imediatamente. Marcos 1, 23 e 24. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabiam que Jesus era o cumprimento da profecia de Gênesis 3, 15. Ele era a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E eles sabiam que seu tempo estava limitado. Mateus 8, 29 registra demônios gritando para Jesus: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
A batalha estava se intensificando e culminou na cruz. Quando Jesus foi preso, julgado injustamente, espancado e crucificado, parecia que a semente da serpente havia vencido. Satanás, trabalhando através de líderes religiosos corruptos e autoridades romanas, conseguiu matar o Messias. Lucas 22, 3 descreve o momento em que Judas decidiu trair Jesus, e entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Não era apenas uma decisão humana, era um movimento estratégico do inimigo. E quando Jesus morreu na cruz, seus seguidores ficaram devastados. Suas esperanças foram enterradas com ele, mas a aparência enganava. O que parecia uma derrota era, na verdade, a maior vitória da história. Jesus não foi vítima, foi vitorioso. Sua morte não foi um acidente, foi o plano. E 3 dias depois, ele ressuscitou, provando que tinha poder sobre a morte, o pecado e o próprio Satanás. Colossenses 2, 15 descreve o que aconteceu espiritualmente na cruz e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus derrotou as forças demoníacas publicamente através da cruz. Hebreus 2, 14 completa: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A profecia de Gênesis 3, 15 foi cumprida. A semente da mulher, Jesus, feriu a cabeça da serpente, derrota fatal de Satanás. E Satanás feriu o calcanhar de Jesus, a crucificação. Mas um ferimento na cabeça é mortal, enquanto um no calcanhar é temporário. Jesus se levantou. Satanás foi derrotado. Compartilhe este vídeo com outros crentes que precisam entender a magnitude da vitória de Cristo. A batalha ainda continua, mas o resultado final já foi decidido na cruz. Capítulo 11. A guerra entre duas sementes. A vitória de Jesus na cruz mudou tudo. A cabeça da serpente foi esmagada. Satanás foi derrotado legalmente e espiritualmente. Mas a guerra não terminou. O inimigo sabe que seu tempo é curto e está lutando ferozmente até o fim. O apóstolo Paulo descreve isso em Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A batalha não é física, é espiritual, e acontece em múltiplas frentes. Uma frente é teológica. 2 Coríntios 11, 13 a 15 avisa: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. A semente da serpente não sempre ataca frontalmente. Frequentemente infiltra, distorce, imita. Falsos ensinamentos que negam a divindade de Cristo, sua ressurreição física ou salvação pela graça são todas manifestações dessa guerra. Religiões que prometem salvação através de obras humanas, ao invés de fé em Cristo, são sistemas inspirados pelo inimigo. Não porque as pessoas nessas religiões sejam más, mas porque o sistema em si é uma distorção da verdade. Outra frente é moral e cultural. Romanos 1, 21 a 32 descreve uma espiral descendente quando sociedades rejeitam Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. A lista de pecados que segue inclui idolatria, imoralidade sexual e total degradação moral. Vivemos em uma era onde verdades morais absolutas são rejeitadas, onde gênero é considerado fluido,
onde vida humana no ventre é descartável, onde casamento bíblico é redefinido. Essas não são simplesmente mudanças culturais neutras. São manifestações da guerra espiritual entre as duas sementes. Uma terceira frente é física e tecnológica. Apocalipse 13 descreve um sistema futuro onde um líder mundial exigirá que todos recebam uma marca para comprar ou vender. Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Alguns especulam que tecnologias modernas como microchips, biometria e até alteração genética poderiam desempenhar papel nesse sistema. A edição de genes CRISPR já permite modificar DNA humano. Transhumanismo, a fusão de humano com máquina, está sendo seriamente perseguido por cientistas e bilionários. Mas seria possível que a semente da serpente esteja tentando novamente corromper a humanidade geneticamente, como nos dias de Noé? Jesus disse em Mateus 24, 37, "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." O que caracterizou os dias de Noé? Hibridização, violência, corrupção total. Mas enquanto a escuridão aumenta, também aumenta a luz. A Igreja de Jesus Cristo, composta por todos os verdadeiros crentes, é a manifestação atual da semente da mulher. Mateus 5, 14 diz: "Vós sois a luz do mundo." Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nossa missão é proclamar o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20. "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado." Cada pessoa que recebe Cristo como Salvador é transferida da semente da serpente para a semente da mulher. João 1, 12 e 13 explica: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus." Nossa linhagem espiritual não é determinada por genética física, mas por novo nascimento espiritual. A guerra entre as duas sementes continua em cada geração, mas o resultado final já foi decidido. Apocalipse 20, 10 declara: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás será derrotado permanentemente." E Apocalipse 21 descreve um novo céu e nova terra, onde não haverá mais morte, pranto e clamor ou dor. Até lá, nossa responsabilidade é permanecer firmes. Efésios 6, 13 e 14. "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça." Se inscreva no canal e deixe seu like. Estamos chegando ao capítulo final desta investigação, onde veremos como tudo termina e o que isso significa para cada um de nós hoje. Capítulo 12. O fim da guerra e a vitória final. A Bíblia não deixa o fim da história em suspense. Desde Gênesis até Apocalipse, há uma progressão clara: criação, queda, promessa de redenção, cumprimento através de Cristo e restauração final de todas as coisas. A guerra entre as duas sementes tem um final definitivo. Apocalipse 12 apresenta essa guerra em linguagem simbólica poderosa. Versículos 1 a 4 descrevem uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas, prestes a dar à luz. E aparece um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, pronto para devorar a criança assim que nascesse. A mulher representa Israel, ou mais amplamente, o povo de Deus. A criança
é Jesus Cristo. O dragão é Satanás. Versículo 5 diz: E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus nasceu, realizou sua missão, ressuscitou e ascendeu ao céu. Então aconteceu guerra no céu. Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Note a identificação. O grande dragão, a antiga serpente. Isso conecta diretamente com Gênesis 3. O mesmo ser que enganou Eva está ativo até os últimos dias, mas seu acesso aos céus é cortado. Ele é lançado à terra, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 12, 17 descreve sua resposta. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A guerra contra a semente da mulher continua. Satanás ataca os crentes, aqueles que seguem Jesus. Essa perseguição intensificará nos últimos dias. Apocalipse 13 descreve um sistema mundial liderado pela besta, um líder político-religioso que será a manifestação final da semente da serpente. Ele blasfemará contra Deus, fará guerra aos santos e enganará a maioria da humanidade. Apocalipse 13, 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Mas esse reino de terror é temporário. Apocalipse 19 descreve o retorno de Jesus Cristo. Versículos 11 a 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus não volta como um bebê indefeso em uma manjedoura. Ele volta como Rei Conquistador. Apocalipse 19, 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Satanás é preso por 1000 anos. Apocalipse 20, 1 a 3. Durante esse milênio, Cristo reinará na terra com seus santos. Será um período de paz, justiça e prosperidade sem precedentes. Mas mesmo após 1000 anos, há uma rebelião final. Satanás é solto temporariamente e engana nações novamente. Apocalipse 20, 8 e 9. Mas essa rebelião é rapidamente esmagada, e desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o fim permanente da serpente. A cabeça não apenas ferida, mas destruída completamente. A profecia de Gênesis 3, 15, cumprida em sua totalidade final. A guerra acabou. A semente da mulher venceu. E então vem a restauração completa. Apocalipse 21, 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o destino final de todos que pertencem à semente da mulher, através da fé em Jesus Cristo. Não apenas céu etéreo, mas nova criação física. Corpos ressurretos em uma terra renovada. Relacionamento restaurado com Deus, exatamente como no Éden, mas ainda melhor,
porque agora é eternamente seguro. Apocalipse 22, e 3-5 descreve: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Verão seu rosto. A intimidade perdida no Éden quando Adão e Eva se esconderam será completamente restaurada. E note, nas testas deles estará seu nome. Contraste com a marca da besta na testa. 2 marcas, 2 sementes, 2 destinos. A pergunta que resta é: a qual semente você pertence? Por nascimento natural, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, herdeiros de natureza pecaminosa. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas através de Jesus Cristo, podemos nascer de novo. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento não é físico, é espiritual. É receber Jesus como Salvador e Senhor. Romanos 10:9-10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples, mas profundo. Não é sobre ser bom o suficiente. É sobre confiar em quem foi bom em nosso lugar. A guerra entre as sementes continua até o retorno de Cristo. Mas você não precisa estar do lado perdedor. Você pode mudar de lado agora, através da fé em Jesus. E quando a história chegar ao fim, você estará entre aqueles que veem o rosto de Deus, que carregam seu nome, que reinam com Ele para sempre. Esta investigação através das Escrituras revelou algo que muitos nunca notaram. Há um fio vermelho que atravessa toda a Bíblia, desde o jardim até a nova criação. Uma batalha entre 2 linhagens, 2 reinos, 2 destinos. E cada pessoa deve escolher de qual lado está. A semente da serpente ainda opera no mundo hoje através de engano, rebelião e sistemas que se opõem a Deus. Mas a semente da mulher, Jesus Cristo, e todos que nele creem, já venceu. A cruz garantiu isso. A ressurreição provou isso. E o futuro cumprirá isso completamente. Então, não viva com medo. Viva com fé. Não seja enganado. Seja informado pela palavra de Deus. Não se conforme com este mundo. Seja transformado pela renovação da sua mente. E aguarde com expectativa o dia em que Jesus voltará e estabelecerá seu reino eterno. Se este vídeo abriu seus olhos para verdades que você nunca havia visto antes, compartilhe com outros. Deixe seu comentário sobre o que mais impactou você. Se inscreva para mais estudos bíblicos profundos. E, acima de tudo, certifique-se de que você está na semente certa, através da fé no Senhor Jesus Cristo. A guerra está quase terminada. A vitória está assegurada. E você está convidado a fazer parte do lado vencedor. Que Deus abençoe você enquanto continua sua jornada de fé e descoberta da verdade.